Então, aí a gente tava morando nessa outra casa lá na feirinha, né? Oi, gente, de novo, é um novo vídeo contando a mesma história. Aí então a gente tava, né, morando lá nessa outra rua, né, que é a feirinha, bem animada, com bastante gente e tudo mais. Aí essa parte aqui eu vou contar, mas é minha irmã que contou, que eu também não sei não, eu era pequena, eu não lembro de muita coisa. Aí nessa outra casa era bem bonitinha e tudo mais. Aí a minha irmã conta que era só nós, né? Nós quatro com a minha mãe morando nessa casa. Minha mãe trabalhava o dia todo, né? Nessa escola, só voltava de noite. E aí a minha irmã conta que um dia passou um homem com uma boroca nas costas, né? Provavelmente não, ele era trabalhador da Camargo, corria de novo. Aí minha mãe tava lá, viúva, e nós também, né? Acho que já tinha se passado 1 ano, 2 anos, não sei. Acho que uns 2 anos que a minha mãe tava só, né? Ela tava viúva. E aí um belo dia diz que passou esse homem lá com a boroca nas costas e aí conversou com a minha mãe, né? Conversou lá com a minha mãe, não sei se já era conhecida a minha mãe, não sei, que eu era pequena. Mas a minha irmã conta que ele conversou lá com a minha mãe, e aí ele chegou de tarde, conversou lá com ela, aí deu de noite, ele já ficou, e tomou banho, e ficou lá em casa. E aí pronto, virou o marido da mãe do dia pra noite. Nisso, minhas irmãs já ficaram muito revoltadas, entendeu? Como assim a mãe coloca um homem dentro de casa e tudo mais? Eu não condeno a mãe, ela não queria ficar só, coitada, pelejando, achando que ia acertar com o marido bom. Mas eu dou, coitada. Não acertou com o marido bom. O que aconteceu, minha gente? O homem era bebedor de... Realmente, ele era trabalhador, mas era bebedor de cachaça. Ele era bem magrinho, velho. O nome dele, olha só, era Francisco o nome dele. E aí ele disse que ele era muito mal com as minhas irmãs, com a gente, entendeu? E eu ainda me lembro, ele não deixava a gente assistir televisão. Ele desligava a televisão, dizia que a televisão tinha que ter descanso. Olha, um dia que já se viu a televisão ter descanso. Naquele tempo ele dizia, a televisão já tá quente, tem que deixar esfriar. Não pode deixar muito tempo. Era pra enganar a gente quando é criança, né? Quando é pequeno. Não pode deixar muito tempo essa televisão ligada. Não pode deixar muito tempo essa televisão ligada, não. Tem que dar um descanso pra televisão. E aí ele desligava a televisão. A minha irmã disse que ela trabalhava, ela limpava a casa e ele sujava essa casa. Eu só sei que no dia que ele bebia cachaça era um inferno, entendeu? Porque ele queria bater na mãe, ele brigava com a mãe, a gente não podia fazer nada, que aí ele se zangava. Então ele trabalhava a semana toda. Quando dava no final de semana, ele já começava a fazer as graças dele, entendeu? Porque ele já ia beber a cachaça dele e virava o Satanás com a gente. Então... Maria, tu não quer mais ouvir a história, não? Não? Aí então foi o lado do Borogodó, porque aí minha mãe arrumou esse casamento que não prestou, entendeu? Aí lá vinha começando as dificuldades, mais ainda. Aí uma das minhas irmãs resolveu casar, que foi a mais velha, né? Casou a bichinha. Segundo informações, a minha irmã justamente casou pra sair dessa situação, entendeu? Aí casou a mais velha, Pan, acho que tinha 15 anos, coitada da graça da minha irmã. Casou, tinha 15 anos. Casou lá com vizinha, a mãe no início não gostou, mas não teve jeito, pensar que não, minha irmã já tá. Casou não, gente, se ajuntou. Pra tu ver, o desespero do pobre lá é tão grande que ele não casa, ele se ajunta. Tá, minha irmã pegou e se ajuntou com o vizinho, lá do lado mesmo. Se ajuntou com ele, era um moreninho lá e tudo mais. Inclusive ela teve 4 filhos dele, tá? Minha irmã se ajuntou pra lá, menos um dentro de casa. Só ficou nós 3 e minha mãe e esse homem ruim que era bebedor de cachaça. Inclusive teve uma vez que a minha mãe trabalhava o dia todo, né? E aí ele ficava lá. Quando ele chegava do serviço, ele chegava sempre mais cedo do que a mãe. E a minha irmã disse que foi o dia todinho. Aquele período também nós não tinha água encanada. Minha irmã tinha que puxar água e a gente carregava no balde, entendeu? Eu, como eu era mais nova, sempre ele me dava um desconto. Eu carregava alguns baldezinhos, mas não era tanto assim, não. Então sobrava sempre pra minha irmã, né? A outra que ficou, e uma casou. O que foi, Maria? Aí a minha irmã disse que encheu o tambor de água, né? Carregando no balde, tinha que puxar no poço, ó. Eu vou ver se eu acho uma foto aqui também pra me colocar pra vocês. Puxava água no balde, assim, ó. No poço. Que é? Vai lá brincar então. Não? Ah, então, puxava água no balde, no poço. E muitas vezes, se a pessoa não cuidasse... Ô, Maria, tá de graça. Mamãe.
Então, gente, como eu tava falando pra vocês, Então, como eu tava falando pra vocês no vídeo anterior, né? A gente se mudou, né? A gente já não morava mais lá na Coab, né? A gente se mudou pra uma casinha que a mãe comprou, né? Pra gente morar. E chamava Feirinha, né? E no caso, eu acho que eu parei lá na hora que eu falei que a minha mãe casou, né? Com o homem lá que passou, né? Na frente de casa. Gente, aí, quando a gente se mudou lá pra aquela casa lá da Feirinha, né? Aí a minha mãe já não trabalhava mais, né, lavando roupa, e ela trabalhava agora de seladora num colégio, né, no caso uma faculdade de medicina, né, lá na Vila Permanente, né, a gente morava em Tucuruí e ela trabalhava na Vila Permanente, nessa escola de medicina. Meu pai já tinha morrido, né, faleceu, a minha mãe já não lavava mais roupa pra ninguém, pros outros, né, ela já trabalhava nessa escola, então ela já tinha um salário, era carteira assinada, então as coisas já começou a andar, ela já começou a receber, né, a pensão do meu pai, e as coisas já começou a melhorar. A gente mudou de casa, minha mãe mudou de emprego, já trabalhava sendo zeladora numa escola, né, e ela depois que meu pai morreu, aí sim ela começou a receber já a pensão dele direito, né, todo mês ela já recebia um salário da pensão dele, né, de que ele morreu, né, que ela ficou viúva da empresa que ele morava. Aí então a gente morava lá nessa feirinha, ixi, era muito legal, como eu disse, era igual a Praça Nossa, muito engraçada, muita gente engraçada, os vizinhos tudo muito legal, todo mundo muito gentil, né? Era tão legal lá, assim, no sentido de a gente ser, era briguenta, tinha as confusão, tinha as brigas como toda vilazinha tem, né? Mas, tipo, eles eram muito unidos no sentido de que uma vez roubaram um botijão na casa de uma pessoa lá, né? E a galera toda se reuniu, pegou o cara, né? Ele já tava indo na outra rua com esse botijão, pois fizeram o cara vir devolver o botijão. Trouxeram, fez ele vir de lá de onde ele tava indo com o botijão, trouxeram ele, fizeram ele vir devolver lá na casa onde ele tinha roubado esse botijão. Eu era pequena, mas eu me lembro dessa história. Então, tipo assim, os vizinhos tomavam conta da vida da gente, né? Pro lado bom e pro lado ruim também, entendeu? Porque, tipo, aconteceu alguma coisa, a galera falava mesmo ali. Falava mão do outro e de vez em quando pegava uma briga, mas era todo mundo unido, né? Família, né? A gente briga, mas não quer ver ninguém não quer ver ninguém brigar, né? A gente briga com a família, mas não quer ver os outros brigar com a família da gente. Então era assim lá nessa rua, né? Todo mundo era bem unido. Nesse sentido de compartilhar das mesmas dor e tudo mais. Então tá, aí já era só a minha mãe, meu pai já tinha falecido, era minha mãe, minhas duas irmãs, né, e o meu irmão, e eu. Aí tá, aí é a parte que eu me lembro bem pouco, entendeu? Porque logo que a gente mudou, eu já me lembro que a minha mãe tinha um marido, entendeu? Eu não sei quanto tempo foi que minha mãe ficou sem marido não, mas quando eu me recordo, me dei por mim, né, a minha mãe já tinha um marido. Então, a minha irmã conta que foi assim. Uma das minhas irmãs me contou que foi assim. Que um belo dia, tava nós lá, né, em casa, de boa, aí passou um homem, né, que eu acho que ela deve ser conhecida da mãe do serviço, não sei do que é. Aí disse que esse homem conversou com a minha mãe, já era, assim, tipo de tardezinha, né. Aí ele conversou com a minha mãe e ficou lá em casa, né. Diz que conversou, e aí foi ficando de noite, aí disse que o homem pegou e já tava com a bolsa dele, a boroca dele, eu não sei se ele já veio de certo pra morar, isso foi o que me contaram, eu não sei, uma hora se eu ver a mãe, eu vou perguntar pra mãe como é que foi esse balacobaco, porque eu não sei, só sei que me contaram que foi assim. Aí o cara disse que chegou lá, né, o homem lá chegou lá em casa, né, e aí pronto, chegou, ficou conversando, já deu a noite, pronto, ele já tava com a boroca dele, né. Na minha visão, tipo, ele tava passando com a bolsa dele, e aí conversou com a mãe, com as coisas já dele, conversou com a mãe, e aí já morou, já ficou morando lá em casa, né? Quando a gente se deu conta, mas já tinha esse outro marido dela, que no caso era esse homem chamado Francisco, né? Porém, esse homem, ele era muito trabalhador, assim, no sentido de toda semana ele tava trabalhando, mais quando dava no final de semana, que ele recebia, principalmente quando ele recebia o salário dele, ele bebia cachaça, gente. Era o ó do borogodó, porque ele brigava com a mãe e tudo mais. Inclusive, a cena que eu me recordo foi justamente ele batendo na minha mãe, entendeu? No meio da rua, e foi brigado os vizinhos e acudir a mãe. Poxa, a mãe tinha acabado de chegar do serviço. Uma das cenas que eu me lembro foi essa, né? A mãe tinha acabado de chegar do serviço e a mãe tava na frente da casa da nossa vizinha, conversando com a vizinha assim do lado. A nossa casa era aqui e a vizinha do lado.
E é Dona Benta. O nome da nossa vizinha era Dona Benta. Aí então ela tava conversando lá, né? Sentada lá na nossa rua, era costume. Todo dia de tarde sentava na frente da casa de alguém, né? Pra ficar lá vigiando a vida dos outros e fuscando. Aí minha mãe tava lá, né? Nesse fuxico na casa da vizinha do lado, sentada. E esse meu padrasto chegou, né? É o que eu me recordo, né? Essa cena eu me lembro. E aí minha mãe tinha acabado de chegar do serviço e tava lá sentada lá, né? Tinha acabado de sentar e tava conversando. Aí esse meu padrasto chegou, foi pra casa, né? Passou pela minha mãe, foi pra casa. Quando de repente ele saiu de dentro de casa e pegou a minha mãe pelo cabelo e jogou assim, ó, dentro da lama, e ia bater na mãe no meio da rua, no meio de todo mundo. Aí o outro vizinho que tinha lá, né? Como eu disse, lá ninguém passava apanhando sozinho assim não, porque os vizinhos entravam. Aí chegou o outro vizinho lá, que no caso era o Adão da Rosa, Rosa do Adão, e o Adão da Rosa, que a gente chamava era Rosa do Adão e o Adão da Rosa. O Adão foi quem entrou e tomou a mãe da mão dele, disse não bate nela, e aí foi aquele ó do borogodó, porque ele queria bater na mãe. Aí a gente pegou, né, aí tivemos que sair de dentro de casa, aí ele bebeu cachaça, e aí ele ficou lá dentro de casa, fechou as portas, a gente teve que dormir na casa do vizinho do lado, né, eu me recordo que o vizinho teve que colocar colchão no chão, pra gente poder dormir, né, lá passar a noite na casa do vizinho, porque nós não podíamos ir pra casa, né, porque senão ele ia bater na mãe e tudo mais. E aí ele bebeu até tarde lá, né? E nós ficamos escondidas na casa do vizinho, porque se ele visse nós, ele ia matar, né? Aí ele bebeu, fez zoada lá. E aí quando ele se aquietou, que foi dormir, aí me lembro que a minha mãe já era tardão da noite. Pra nós, criança, tudo é enorme, né? Aí já era tardão da noite, aí eu me lembro que minha mãe... chamaram a polícia, né? Chamaram a polícia chegou, ele já tava dormindo quietinho. E a porta da casa ele tinha fechado. Ele tinha fechado a porta, a casa toda, né? E aí eu me lembro que a polícia ficou lá, né? Chamou, bateu, ele não abriu. Aí tiveram que pular a janela. Um dos vizinhos pulou a janela lá. Aí abriu a porta e aí a polícia entrou e ele tava dormindo de boa, entendeu? Na rede lá em casa. Aí entraram, pegaram ele, algemaram, levaram. E aí nós podemos voltar pra casa, já tardão da noite. Eu acho que já era mais de meia-noite. Aí foi que a gente veio. Nesse dia a gente tava dormindo na casa de um outro vizinho, um vizinho do fundo. A gente foi dormir lá na casa do vizinho do fundo lá, que era o Cesário. Que esse Cesário era padrasto do Adão. Aí a gente teve que ficar lá na casa dele, né? A mãe com as crianças, tudo, nós tudo, né? E aí a polícia foi e levou ele para... preso, né? Levou ele detido, na verdade. Aí tá, me lembro que fomos todo mundo pra casa. Sabe o que aconteceu no outro dia? No outro dia, a minha mãe foi lá soltar ele. Simplesmente minha mãe foi lá na delegacia pedir pra soltar ele, o marido dela e tudo mais. Levantou, foi cedo, ela sumiu, capou o gatinho dela, foi cedo. Pra mandar soltar esse bendito desse marido dela lá. E aí a minha mãe contou, isso a minha mãe contando pra mim, e eu me lembro. Ela disse que... quando ela chegou lá, né, e pediu, não, eu vim soltar o senhor lá, o seu Francisco. Aí disse que ele disse, você quer soltar aquele homem que lhe bateu ontem? Então tá bom, a gente vai soltar. Aí soltaram ele lá, e quando soltaram ele, disseram pra ela, disseram pra ele, né? Ó, seu Francisco, quando chegar em casa, você meta a taca nela, viu? Você pode bater nela, porque uma mulher dessa que você bateu nela ontem e hoje ela tá aqui pra mandar lhe soltar, ela merece a taca mesmo, viu? Você vai lá e quando chegar em casa pode bater nela. E não chama mais a gente não, que a gente não vai. Aí o que aconteceu? Minha mãe não chamou mais, entendeu? Já sabia que ela não podia mais contar com a polícia, porque foi ela que foi lá pedir pra soltar, né? Ele. E foi cedo, de manhã cedo. Porque, assim, gente, minha mãe, ela não queria ficar sem marido. Hoje em dia ela não quer nem saber de homem, entendeu? Ela, Maria, já apareceu... Ô, mosca danada. Já apareceu o homem pra danar querendo morar mais ela, ser marido dela. Ela não quer de jeito nenhum. Gente, a menina dormiu aqui, ó. Ela é assim. Eu tô pelejando pra ela dormir, ela não quer. Do nada, ela desmaia, entendeu? De tão cansada, ela desmaia. Mas se eu for botar ela pra dormir, lá ela não vai querer ficar. Aí, então, gente... Aí, soltaram esse meu padrasto, né? Eu não sei em qual período foi, né? Não sei em qual período foi. Quando eu me lembro também, já não tinha mais a minha irmã mais velha em casa. Acredito eu que a minha irmã saiu de casa porque não aguentava essa situação, entendeu? Da mãe arrumar esses maridos assim, esquisito, que fazia bagunça em casa e sabe como é que é, né? Eu nem sei como é que foi, só sei que quando eu me recordo, a minha irmã mais velha já tinha ido embora de casa, tava morando com o vizinho do lado, né? Porque a minha irmã casou, entendeu? Casou não, se ajuntou, que lá naquele tempo... Aliás, até hoje pra lá, até hoje eu conheço muita gente lá que não tem esse negócio de casamento.
a pessoa só se ajunta, né? Ah, fulano casou, ou seja, fulano se ajuntou. E lá é costume ser novinho, entendeu? Pessoa nova de idade, vai chegar na minha parte, que no caso eu fui com 12 anos. Mas muito cedo, então a minha irmã com 15 anos, eu acredito que ela tinha 15 anos, eu também não vou falar de certeza, mas parece que foi. Com 15 anos a minha irmã já se relacionou lá com o vizinho, gostou do vizinho e já foi morar com o vizinho, entendeu? A minha irmã mais velha. E acredito eu, foi por causa desses desgostos de estar vendo a mãe assim, e aí vai querendo ou não, já prefere sair de casa do que ficar numa situação dessa. Então pronto, já me recordo que nesse período já só era nós três, né? A minha irmã, antes da irmã mais velha, o meu irmão e eu. E a minha mãe, com esse marido dela lá, que quando bebia cachaça não podia falar nada. Então depois disso a mãe virou o cordeiro. Só fazia o que ele queria porque, tipo, pra não deixar ele zangado, pra não deixar ele irritado, pra não fazer ele bater nela e nem botar a gente pra fora. Só que foi indo, acontecendo isso aí, foi acontecendo isso daí, né? Com esse marido, e aí ele encrencava com a minha irmã. Inclusive teve um dia lá onde a gente morava, não tinha água encanada, tinha só um poço, tipo um poço comunitário, que inclusive era do Louro do Poço. Olha só o nome do homem. Lá todo mundo tem apelido, entendeu? Todo mundo tem apelido, como eu falei pra vocês no outro vídeo. O meu apelido era Preta, né? O meu nome é Francisco, mas me chamavam de Preta. O meu irmão tem o nome dele, né? Mas o apelido dele era Nego. A outra, minha irmã, tem o nome dela, mas o apelido dela era Gorda, entendeu? Aí, então lá em casa tinha 3 apelidos, só não a Graça, que era mais velha, que não pegou apelido, que o nome dela já era Graça e ficou por Graça, que ela é muito engraçada também. Aí não é só porque o nome dela é Graça não, mas ela é muito engraçada. Aí tá, todo mundo tem apelido. Então tinha lá em casa a Preta, o Nego e a Gorda e a Graça. Aí, que é certo é que lá nessa rua onde a gente morava não tinha água encanada, tinha um poço comunitário onde todo mundo pegava água lá, né? E aí era na casa do Louro. O nome dele era Geraldo, mas a gente chamava de Louro do Poço. Por quê? Porque ele era bem... De tanto ele pegar sol, ficar descendo pra limpar poço, ele cavava poço, ele limpava poço e tudo mais. Então o cabelo dele era bem queimado do sol assim, e ele era bem branquinho, e aí o cabelo dele era louro, aí todo mundo chamava ele de Louro. O apelido dele era Louro do Poço. E aí tinha um poço na casa dele. Então minha mãe com esse marido, né? E a minha irmã, antes da mais velha, né? Disse que teve um dia que, eu me lembro também, a gente estava puxando água, né? Tinha que puxar água no poço. Vou ver se eu acho aqui, mas eu acho tipo com gangorra, puxando água no poço. Vou ver se eu acho a foto, botar aqui pra vocês também. Porque tudo eu tô tentando botar uma foto pra vocês imaginar o que passa aqui na minha cabeça e o que era naquela época, entendeu? Então não tinha água de encanação, tinha que puxar água do poço. Aí minha irmã passou o dia inteiro puxando água do poço, mas o meu irmão, entendeu? E carregando no balde, que puxava a água no balde do poço e tinha que carregar. E não era perto, era longe. Era um pouco longe, um pouco distante de casa. Aí eu me lembro que eu com baldinho, ele me dava um baldinho daquele de tinta assim pequeno, não tem? E eu com esse baldinho lá, tentando ajudar, mas mais atrapalhando do que ajudando. Porque que nem eu falei pra vocês, nesse período que eu tô contando pra vocês, eu só existia, entendeu? Eu só era gente porque, não sei. Aí, mas eu era pequena, só os flashes de lembrança. Então minha irmã passou o dia inteiro puxando água, minha mãe trabalhando, né? Minha mãe trabalhava o dia todo, a mãe saía de manhã e só voltava de noite, todo dia. E no finalzinho da tarde, pra mim era noite, mas já era no finalzinho da tarde, aí às 5, 6 horas da tarde era que ela chegava. E a minha irmã puxou o dia todinho a água do poço, encheu um tambor, que naquele tempo a gente usava aqueles tamborzão, não tem? Aqueles tambor que vem óleo dentro, grandão, que hoje em dia eles usam até pra colocar assim no meio da pista quando acontece um acidente, um negócio, eles botam aqueles tamborzão. Minha irmã pegou, naquele tempo a gente usava aqueles tambor lá pra colocar água dentro, água armazenada pra você utilizar, pra limpar a casa, pra lavar a louça, pra tudo, né? Essa mesma água que era puxada do poço a gente usava pra beber, mas colocava dentro de um pote. Pote, pra quem não sabe, é isso aqui. Vai estar aí uma foto aí do pote. Ou era filtro também, aqueles filtros de barro. Naquele tempo usava isso aí. E quem tem geladeira, né, colocava dentro da geladeira com as garrafinhas de água. Nós, no caso, graças a Deus, como eu falei pra vocês, nós éramos pobre, mas era pobre bem organizadinho. Nossa casa tinha geladeira, graças a Deus. Então a gente tinha pote, mas também tinha geladeira. Aliás, então tinha pote e tinha um filtro de água, que aí colocava lá no filtro, depois é que colocava na geladeira pra terminar de limpar a aguinha, que a água era do poço. Aí minha irmã, o dia todo, minha mãe trabalhando, e quem fazia as coisas em casa era minha irmã, né? E aí a minha irmã foi, limpou a casa todinha, deixou a casa bem limpa. Aí quando o meu padrasto chegou, né? Chegou de tardinha, minha irmã já estava terminando já de encher, ou já tinha terminado de encher o poço.
o tambor, né? Carregando água do poço na cabeça, entendeu? Carregava a latrinha de água na cabeça, né? Até encher esse tambor, que era bastante puxada e bastante carregada de balde. E a minha irmã com esse trabalho todinho, teve o dia todinho, né? A pobrezinha limpando a casa e fazendo isso. E pra quando a mãe chegar, tá tudo feito, né? E a mãe só descansar, porque a minha irmã fazia isso aí. Minha irmã era o bicho da goiaba também. Aí tá. Quando a minha irmã terminou, o meu padrasto chegou. E aí ele chegou e ele, tipo, tinha uma encrenca, eu acho que com essa minha irmã, né? Que inclusive ela saiu de casa também. A mais velha já tinha saído, e aí depois eu chego na parte que ela saiu de casa. Aí minha irmã fez isso tudo. Quando ele chegou, ele pegou e sujou a casa toda, jogou barro dentro de casa. Não vocês acreditam, o homem era ruim. Pegou e sujou a casa todinha. E ele, tipo, encrencava com essa minha irmã lá, não sei porquê, né? E aí ele encrencava, porque a minha irmã também era danisca. Se tivesse de falar alguma coisa, ela falava mesmo, ela xingava mesmo, é o bicho da goiaba. Aí ele chegou, né, em casa, sujou a casa todinha, pegou a água que ela tinha enchido do tambor e jogou tudo fora, vocês acreditam? Derramou água todinha, que a minha irmã puxou o dia todinho. E aí a minha irmã ficou zangada, menina, virada no Zetel. Aí, tá, esperei a minha mãe chegar. Quando minha mãe chegou, que a minha irmã foi falar, a mãe deu razão, sabe pra quem? Pra o vagabundo do marido dela, entendeu? A mãe não queria que a gente desgostasse ele por nada, mas também a mãe só tratava a gente dizendo que tudo era culpa da gente, entendeu? Ah, mas também porque vocês são danados, porque vocês não obedecem, porque vocês são isso ou aquilo. Tá, minha irmã era um pouco desbocada, que ela não obedecia, assim, muitas ordens de gente assim, principalmente dele, que ela não gostava dele e ele também não gostava dela. Então, acredito eu que eles dois não se davam bem por causa disso. Ela falava logo o que ela achava dele, ela xingava mesmo. E aí, menino, quando a mãe chegou, a mãe ainda deu foi razão pro satanás do marido dela. Também teve uma vez que a minha mãe foi operar, né? Ela teve um problema no útero dela, início de câncer, né? No útero. Aí ela foi ser operada e ficou lá, né? De noite. E aí quando deu de noite, a gente tava na frente de casa brincando lá, né? Até acho que na frente da casa. Para de gritar, deixa eu falar. Vem cá. Aí a gente tava na frente da casa do Geraldo, do Poço, né? De noite lá, a minha irmã, né? E o meu irmão e eu, né? Aí minha mãe tinha sido... Tava no hospital, operada, internada ainda, né? E aí era de noite, a gente tava lá. E era cedo da noite, não era tarde, não. E aí esse marido da minha mãe chamou a gente, né? Bora, passa todo mundo pra dentro. E aí a minha irmã não quis ir, né? E meus irmãos não quis ir, nenhum dos dois. E eu, que nem eu falei, eu só existia, né? Aí eu tava lá mais eles. Aí ele pegou, o que ele fez? Ele fechou a porta, né? Na verdade ele saiu ainda com o cinto pra bater, né? Na minha irmã, no meu irmão. E aí a gente correu e não deixou ele bater, né? E aí ele foi, fechou a porta e deixou a gente pro lado de fora, entendeu? Minha mãe no hospital, operada, e a gente do lado de fora de casa. Nós três, porque ele fechou a porta e disse que se não entrasse naquela hora não precisava entrar mais não. Aí o que a minha irmã fez? Minha irmã pegou a gente, levou pra casa da minha outra irmã mais velha, né? Que já tava casada e morava um pouco mais distante. E aí ela levou a gente pra lá e foi como a gente dormiu na casa da minha outra irmã. E quando deu no outro dia, né? A minha mãe chegou do hospital e tudo mais, foi que a gente foi pra casa, né? E aí eu me lembro que a minha mãe de novo, em vez de apoiar a gente, né? A minha mãe de novo brigou com a gente, brigou principalmente com a minha irmã, que era mais velha, né? E disse que era irresponsabilidade dela, que porque ele não obedeceu, né? Na hora que ele chamou, já era pra entrar e tudo mais, era pra gente ser cordeirinho. E a minha irmã odiava isso, entendeu? E acredito eu que foi por causa disso, né? Que ela sumiu e passou esses 4 anos sumida, né? Desaparecida, por causa que ela ficava com raiva, que a mãe, em vez de dar apoio pra gente, certo que a minha irmã era bem danisca, entendeu? Era difícil de obedecer, mas eu acho que ela já não obedecia por causa disso, que ela já era irritada com esses problemas de a mãe ter esse marido velho dela lá, que ela não gostava, entendeu? Porque, até porque, se eu não me engano, meu pai também teve esses episódios de cachaceira, entendeu? De beber, de botar a gente pra fora de casa, porque tava bêbado, entendeu? Então parece que as minhas irmãs já vinham sofrendo com isso. A minha irmã mais velha, né, que é por isso que casou cedo, depois a minha outra irmã também ficou com raiva, né, que já o meu pai já bebia cachaça e botava a gente pra fora de casa de vez em quando, foi o que a minha irmã me disse. Que ele também não era essas Coca-Cola todas não, que ele também era ruim, quando ele bebia, né, ele se zangava e botava a mãe pra fora de casa.
E aí, depois que meu pai morreu, aí minha mãe ainda arrumou esse outro marido, né, o Francisco, e aí de novo foi fazer a mesma coisa, entendeu? A mãe muito submissa a esses maridos e querendo ter um marido, né? E aí eu acho que foi por isso, né, que a minha irmã ficou muito desgostosa, porque também, né, a minha mãe não dava apoio pra gente, e aí quando ela chegou do hospital, ela, em vez de dar apoio pra gente, ela de novo culpou, foi a gente, de não ter obedecido ele e tudo mais, né? E é isso.